Bem-vindos ao Bora Rangar, é um prazer estar aqui mais uma vez, dessa vez assumindo a bancada da cozinha do Manhã Diversa. Esse é o Bora Rangar. O chefe Arthur Veloso está viajando, fazendo uma matéria especial para vocês e me pediu para fazer uma receita muito bacana. E a receita do Cookie Red Velvet. E antes de começar os preparos, eu vou passar a lista de ingredientes para você. Então anote aí. Para fazer esse Cookie Red Velvet, vamos precisar de, para massa, 150 gramas de manteiga sem sal, 2 xícaras e meia de farinha de trigo, meia xícara de chá de açúcar refinado, meia xícara de chá de açúcar mascavo, um ovo, uma colher de sopa de chocolate em pó, uma pitada de sal, uma colher de chá de essência de baunilha, uma colher de sopa de fermento químico em pó, 100 gramas de chocolate branco em barra, corante alimentício em gel vermelho. Para o recheio, 500 gramas de cream cheese, 3 colheres de sopa de açúcar refinado e raspas de limão. Bom, pessoal, para começar a fazer essa receita, a primeira coisa que a gente precisa fazer é separar todos os ingredientes, o famoso mise en place, que o chefe Arthur tanto fala aqui. Isso vai facilitar na hora do preparo dos nossos cookies e qualquer receita que você for fazer em casa. Para começar, a gente vai misturar os secos. Então, numa tigela eu já tenho a farinha aqui. Esse paninho vai me ajudar a fazer com que a tigela não fique sambando enquanto eu mexo. Vou acrescentar o chocolate em pó. Isso que eu estou fazendo, pessoal, é a massa do cookie, tá? O recheio vem depois. Então, aqui tem a farinha, o chocolate, o bicarbonato, e o sal. O sal. Agora, eu vou pegar um fouet, um batedor de ovos, e vou misturar os secos. Não precisa misturar com muito detalhe, só mesmo para na hora de bater os ingredientes se homogeneizarem mais facilmente. Agora eu vou bater numa tigela separada os açúcares, o mascavo e o açúcar refinado. Estou fazendo isso, pessoal, porque eles vão entrar na receita em momentos diferentes. Então é por isso que eu estou fazendo essas misturas separadamente. Beleza? Bom, e aqui eu já tenho separado o ovo, um ovo inteiro, o corante alimentício e a essência de baunilha. A gente vai usar o corante vermelho porque a gente está tentando aqui recriar, né, fazer uma releitura, na verdade, do bolo Red Velvet, que é famoso aí, ganhou fama com aquele seriado Sex and the City, bem famoso aqui no Brasil, nos Estados Unidos. E tá faltando uma coisa aqui que eu esqueci, que é a manteiga gelada. A manteiga precisa estar gelada para que a gente consiga dar consistência para a nossa massa. Vou pegar a nossa batedeira e dessa vez eu vou utilizar a raquete, que é esse instrumento aqui para bater a nossa massa. Por que a raquete? Porque essa trata-se de uma massa leve. Então esse é um instrumento ideal para bater. Vou acrescentar aqui na vasilha da batedeira a manteiga e vou bater rapidinho. A massa de cookie, pessoal, ela não precisa ficar batendo o tempo todo. Então, nessa primeira batida, 20 segundos é o tempo ideal. Então, vou contar com vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vou bater a farinha, o açúcar, desculpa, os açúcares.
mais 30 segundos. Esse açúcar vai se transformar numa farofa úmida e é isso que a gente precisa nesse momento. Velocidade mínima não precisa ser em velocidade máxima, até porque se a gente colocar a velocidade máxima nesse momento, vai voar farinha, vai voar açúcar para tudo quanto é lado e a gente não quer fazer tanta bagunça assim na nossa cozinha. Pronto, consegui a farofa úmida, na verdade já virou uma pastinha porque aqui no estúdio não está numa temperatura ideal, mas vai dar certo. Agora eu vou acrescentar a nossa farinha. E vou bater. Vou usar a colher para tentar não voar farinha na nossa bancada. Eu já sujei aqui, né? Mas tudo bem, acontece. Vou bater. E depois que a farinha tiver agregada, isso vai virar uma farofa mais sequinha. A gente vai acrescentar o ovo, o corante alimentício e a essência de baunilha, todos de uma vez. E a gente vai bater até a mistura se homogeneizar. Ó, aqui a gente para. Dá uma mistura para que toda essa farinha aqui que não se misturou, a gente consiga misturar. Aqui, ó, vou bater e vou acrescentar o ovo, o corante, aqui eu vou aumentar a velocidade porque o equipamento está pedindo. E a essência de baunilha. Olha como já ficou. Pessoal, para essa receita eu usei o corante na cor rosa bebê e coloquei meia colher de sopa. Foi o suficiente para chegar nessa tonalidade aqui. Ó, como eu falei que não precisa bater muito, todos os ingredientes já foram agregados à massa. Olha que cor bonita que ficou. A gente já alcançou aquilo que a gente precisava. Tá vendo? Ó. É uma massa fácil de trabalhar com ela, ela não gruda na mão por conta da manteiga, né? Tem uma quantidade grande de lipídio. Para dar continuidade à receita, a Mari veio aqui me ajudar. Isso aí, Thiago. E olha só, eu quero já tirar uma dúvida de uma vez. Pode porque falar. Eu já sei que eu gosto do Red Velvet tradicional, com a cobertura de cream cheese e tudo. Mas pode ser que algumas pessoas estranhem, né? Porque a cream cheese, num doce desse jeito, eu vou falar que a pessoa deve provar antes de tomar, de criar julgamentos, né? Experimenta, vai ver que é bom, mas se por acaso ela não gosta de cream cheese ou experimente e não gosta com cream cheese, você sugere alguma alternativa, um chocolate branco, algum outro creme? Como que dá pra fazer? Sim, a gente pode fazer um brigadeiro normal, né? Tanto de chocolate preto quanto de chocolate branco e rechear. O que importa é ser recheado pra ficar aquela coisa que quando você morde, tem aquele efeito, aquele impacto, né? Sim, com certeza. Então vamos seguir a receita? Vamos seguir a receita. Eu vou passar os ingredientes no próximo bloco. Vamos dar continuidade aqui para a gente ganhar tempo. Aqui na mesa a gente tem o cream cheese, as raspas de limão e o açúcar. Basicamente é esse o nosso recheio. O que a gente vai precisar fazer é misturar todos esses ingredientes. Juntar então tudo. Aqui eu vou colocar
no cream cheese, na vasilhinha do cream cheese, as raspas do limão e o açúcar. Tem alguma temperatura que ele tem que estar, Thiago? Alguma textura específica que ele tem que estar para poder misturar? Ou tem que só estar dando para mexer? Só dá para mexer. Gelado, né? Refrigerado, melhor dizendo. Ou temperatura ambiente, você foi no mercado, comprou o cream cheese, chegou em casa, pode fazer. Não precisa, então, resfriar antes de... O resfriamento é realmente mais para manter ele bom, né? O produto não estragar. Exato, facilita também, com certeza. Tem essa questão da conservação. E para misturar ele gelado, ele é melhor. Tá? E para modelar também, faz menos lambança, faz menos. Importante. Eu sou a pessoa que faz lambança, Thiago. Então é sempre importante saber essas dicas de como fazer menos lambança. Mas é uma tentação, né? Sim. E é muito gostoso, porque não tem aquele gosto forte de cream cheese, porque a gente temperou ele com açúcar. Sim, eu vejo muito que o limão ele é usado em várias receitas nesse sentido, assim, para trazer quando a gente usa algum ingrediente que não é exatamente algo que a gente vê no doce, e vai pôr no doce, muitas vezes tem um limão ali no meio. Tem uma explicação culinária para isso? Olha, Mara, eu não sei, talvez para harmonizar, né? Aqui o limão vai trazer um pouco de frescosidade para a receita. Ele dá aquele... Pronto, a gente já misturou, isso é o suficiente. E para moldar, também é muito fácil. O que a gente vai precisar? De um prato que possa ir no congelador, porque depois que a gente moldar, a gente vai colocar no congelador, porque na hora de colocar o recheio na massa, fica mais fácil. Dessa forma. Ele, nessa temperatura aqui, não fica legal, vai sujar sua massa toda. Vai apertar a bolinha ali e vai misturar tudo. Vai misturar tudo, não vai dar certo. Pode até que dê certo, mas a pessoa tem que ter muita habilidade. Então, eu aconselho a fazer, ó, pegou aqui, simples desse jeito, e coloco no pratinho. Não precisa untar, não precisa nada, ele sai fácil depois. E você vai fazendo essas bolinhas aqui, ó, do tamanho que você preferir. Eu aqui vou fazer um cookie com 50 gramas aproximadamente de massa. Então, uma colherzinha dessa é o suficiente, meia colher de sopa. Vai de acordo com o tamanho do cookie que a pessoa vai fazer. Se ela for fazer aqueles piquititinhos, tem que fazer menor. Se for fazer aqueles grandões que come partindo, tem que fazer maior, né? Bom, já ensinei para vocês como que faz. Aqui eu tenho eles congelados, ó, dá pra ver que ele até amoleceu, mas por conta da temperatura aqui do estúdio, o ar-condicionado, ele não tá forte o suficiente. Mas na casa de vocês, vocês tirem na hora que vocês forem modelar o cookie. Aqui a gente tem a massa, então a gente vai pegar um pouquinho da massa. Parece massinha, gente. Parece massinha. E ela é gostosa de apertar porque ela também não faz sujeira na mão, tá vendo? O que pode acontecer é essa mão ficar vermelha, como a minha tá um pouquinho. Mas depois no final vai valer a pena, Mas né, a graça é essa, né? A gente tá usando um corante artificial aí. Se você aí de casa, né, quiser colorir naturalmente, a beterraba é a rainha. Isso aí. Inclusive, o chefe Arthur Veloso já ensinou a fazer o bolo Red Velvet de beterraba aqui no Bora Hangar, né? Isso, ele já ensinou. Quem quiser, é só acessar o YouTube, TV Diversa, e procurar por lá. Ó, aqui eu abri a massa, fiz um disco com a mão mesmo, coloquei o recheio no centro e vou fechar. É legal, uma coisa que eu esqueci de pegar, é ter um paninho auxiliar úmido do lado, porque assim que você colocar o recheio, você limpa a mão e continua a bolear. Aqui você fecha ele bem, tá vendo, ó? Que você pode ir apertando para não ficar essas fissuras muito grandes e o recheio escapar. Faz a bolinha. Vai precisar da forma? Sim, Mari. Forma não precisa estar untada porque a massa ela tem muita manteiga, então não precisa da gente untar. Depois que a gente fez a bolinha, a gente achata ele um pouquinho e finaliza com os cubinhos de chocolate. É importante também falar que não tem necessidade de achatar ele já no formato do cookie, porque no forno ele vai espalhar, né? Ele vai espalhar um pouquinho. Então se a pessoa achatar demais já pra ficar daquele formatinho, ele vai ficar muito fininho, né? Então, fazer ali
leve achatado, né? Isso, mais uma vez, ó, eu vou apertar 1, 2, 3 vezes, o suficiente para não ter rachadura na hora que eu for apertar a massa aqui. Faço um buraquinho no meio, coloco o recheio. Agora é a hora do paninho. Aqui embaixo eu tenho um, mas não tá úmido, o ideal é que ele seja úmido. Ó, vou fechar a massa. Opa. Vou fechar a massa. E vou bolear. Viu como é simples, Mari? Muito Não simples. fiz sujeira na mão, minha mão só tá gordurosa por conta da manteiga da massa. Mas não fiz sujeira, não fiz bagunça, não precisa de rolo. Isso aí. Tiago, não sei se você sabe, mas na minha época da faculdade eu fazia muita coisa para vender. Comecei fazendo brigadeiro e depois migrei para os cookies. Olha que Mas legal. eu não cheguei a explorar o cookie Red Velvet. Eu acho que eu até nem sabia que existia, na verdade. Eu fazia o tradicional, né, com a massa com baunilha e as gotinhas de chocolate, e o com a massa de chocolate e as gotinhas de chocolate branco. E fazia sucesso, viu? O pessoal comprava bastante, mas eu acho que se eu tivesse um cookie ali de Red Velvet no meu cardápio, eu acho que eu ia ter vendido ainda mais, viu? Com certeza, Mari, porque o Red Velvet ele é uma receita muito famosa. Sim. E que ganhou fama justamente pela coloração. Então as pessoas na época que o chocolate e o açúcar estavam difíceis de serem encontrados por conta das crises econômicas, né, das guerras e tal, esses produtos sumiram das prateleiras dos mercados e os confeiteiros precisavam dar um jeito de vender seus produtos e fazer com que eles conseguissem trabalhar. Então eles usavam a beterraba como substituto, tanto para dar cor quanto para sabor. O sabor não era muito apreciado, né, por conta daquela sensação de terra na boca. Mas aí, a partir da década de 40, se criaram, né, os corantes artificiais e daí foi só sucesso. Realmente, tem um diferencial, né? Sim. Depois disso, pessoal, vou dar uma dica para vocês. É ideal que a gente leve ao congelador por no mínimo 1 hora e meia, dependendo do seu congelador. E depois a gente coloca direto no forno. Aqui embaixo eu tenho um forno, uma forma com cookie que eu deixei no congelador. Vocês podem ver que ele está congelado. Então eu vou colocar ele aqui agora. Forno pré-aquecido a 180 graus. A gente vai deixar ele por aproximadamente 15 minutos. Em 15 minutos ele está pronto. Eu gosto disso, coisa que fica pronta rápido. Sim, para a gente saber que ele está pronto, ele tem que estar macio por cima e douradinho nas laterais. Não precisa estar muito dourado, tá, pessoal? A não ser que seja do interesse particular de cada um. Tiago, tá difícil. Vamos logo? Tá difícil. Vamos Vamos parar de falar experimentar? e vamos experimentar a receita de hoje. Fica às ordens, Mari. Vou pegar esse aqui. Vou pegar esse. Hora da verdade. Será que a gente dá É tintim um também? Tintim, não tinha é pra partir ele assim, pra mostrar o Vamos recheio? partir. Olha, ele tá bem molinho por dentro, como deve ser. E olha esse recheio maravilhoso. Tá cheiroso, tá? Crocante por fora, macio por dentro. Vamos. Eu tô aqui. Vamos experimentar? Vamos a ela. A crocância. Será que tem sambadinho hoje, Mari? Tem que ter, né, Tiago? Vou Tem dar mais que uma ter, mordida, né? peraí. Isso é coisa do chefe Arthur Veloso, gente. Eu não sei sambar. Não tem problema, ninguém tá vendo nosso pé, Tiago. Pessoal de casa, façam, porque é muito gostoso. Variam o recheio, variam a cobertura. A gente usou chocolate branco, pode usar confeitos, o que vocês tiverem em casa. Fica muito gostoso. E se fizerem, por favor, mande para o chefe Arthur Veloso ou para o WhatsApp do Manhã Diverso, que eu quero saber muito. Pode me mandar também. Pode mandar. É @thiago.cozinha. Cozinha. Eu acho que é esse o meu Instagram. É esse o Instagram, Tiago. Tá aparecendo na tela. Pode mandar lá que eu vou ficar muito feliz se vocês fizerem. Ó, eu tô me contendo pra não comer mais, porque ainda tem que falar.
né? A gente sabe que, assim, a falta de educação falar de boca cheia, né? Mas a vontade é de devorar esse prato inteiro. Mas a gente vai ser bonzinho, vai dividir com o pessoal da equipe, porque todo mundo merece experimentar essa delícia. Thiago arrasou, mais uma Muito vez. Obrigado, Thiago aqui na cozinha com a gente. O chefe Arthur Veloso está de volta segunda-feira. Sim. Ele foi numa missão importante, por isso que ele não está aqui hoje, mas ele volta em breve. A gente vai saber que missão é essa que ele foi, em breve também. Mas não falta comida boa aqui, Thiago cumpriu esse papel brilhantemente, como sempre. Muito obrigado. Arrasou. Obrigada, Thiago. Eu que agradeço.